Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, Consegues ir? Em epígrafe, Vinde a mim. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Vamos então aos nossos comentários. Quando Jesus falou, vinde a mim, quando que ele falou? Em que momento? Vamos começar então lendo todo o parágrafo em que está colocada essa declaração. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. E nós vamos ler do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, só esse parágrafo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca no capítulo 5, o mais longo capítulo, como nós sabemos. No meu Evangelho, por exemplo, da editora da FEB, são 30 páginas. E Kardec coloca, então, o bem-aventurados os aflitos. Depois, para a gente lembrar, depois Kardec continua analisando as bem-aventuranças. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, depois os que têm puro coração, no 9, os que são brandos e pacíficos, capítulo 10, os que são misericordiosos, e depois amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, e tudo que conhecemos como
o Sermão do Monte, ou da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Mateus e Lucas também se referem a esse sermão no capítulo 10, isso Lucas se refere no capítulo 10, de 21 a 24. Nós sabemos que os relatos dos evangelistas não contêm as mesmas palavras e a cronologia, o tempo da descrição não é o mesmo. Lucas e Marcos, por exemplo, escreve, vamos dizer assim, até de terceira ou quarta mão. Por quê? Porque o Lucas ouve de Paulo. Paulo que ouve de Pedro, de Barnabé, que ouve do Tiago. Paulo que leu os escritos de Mateus, que ouviu os relatos de Maria. Mas o importante é a coerência dos ensinamentos. Voltando ao Evangelho, nós percebemos que passamos o capítulo 6 sem referência a ele. Allan Kardec, depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos e antes das consolações, ele escreve o capítulo 6, o Cristo Consolador. E Allan Kardec analisa aí qual capítulo de Mateus? Vinde a mim, o que lemos antes. E Allan Kardec coloca o título deste capítulo, o jugo leve. E Emmanuel coloca como epígrafe e escreve, e temos que anotar o que Emmanuel diz nessa epígrafe, que nós sabemos de cor. Todas as abençoadas consolações de Jesus, que nós repetimos em exposições doutrinárias no Centro Espírita. No entanto, se é fácil repetir, muito difícil é ir para ele. Por que é difícil? Porque os laços da conveniência imediatista são fortes, como Emmanuel coloca ali do texto, porque o cárcere do desânimo isola o espírito, porque não nos libertamos dos interesses individuais. E Emmanuel segue sugerindo razões, causas de dificuldades que temos em ir para ele. Apesar de nossa fragilidade, Jesus estende-nos os braços amoráveis e compassivos, mas raros de nós somos suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Daí a conclusão no texto. Já conseguiste ir? No livro Os Caminhos da Paz, editado pelo Lar de Teresa, com mensagens mediúnicas organizadas por Dona Brunilde, eu considero um livro indispensável para nós todos. Acho que esse livro seja um tesouro nas nossas mãos, pelas mensagens de tantos espíritos da casa. E na segunda edição, que nós temos de 2010, podemos encontrar o capítulo 22, Nunca Estamos Sós. E Cleia começa esse capítulo dizendo assim: nem sempre sentirás ao teu lado os amigos que velam por ti. Por que não sentimos? Porque não sintonizamos com eles. E temos a impressão, então, de abandono. Mas ela diz: mas teus amigos estão ao teu lado.
tentando ajudar-te. As nossas antenas estão mal dispostas, sem transmissão. Com Jesus, então, muito menos transmissão. Também Alta de Souza, na canção Canta Coração, nos dá como receita: abre teu coração, recebe a luz, que do alto venha te envolver. Entra com Jesus em doce comunhão para amenizar teu padecer. Por que este poema de Alta de Souza nos ocorreu nesse estudo de hoje? Vamos repetir. Entra com Jesus em doce comunhão para amenizar teu padecer. Alta diz: entra em comunhão. Emmanuel nos pergunta: já conseguiste ir? Já conseguiste entrar em comunhão? Doce comunhão que ameniza o padecer. Nesses dias de tanta propagação de um vírus invisível, quantas vezes nós recebemos mensagens assim: Deus, leva o vírus embora. E as orações dizem: Jesus, livra-nos, leva essa doença. E há 2000 anos atrás, ele disse: eu vos aliviarei. Não disse: retiro, apago o fardo. O vírus, a doença, a dor, as separações não são castigos. São fardos que construímos antes ou agora nessa existência. O fardo é pesado e não conseguimos entrar com Jesus em doce comunhão. Nesta fala, ele diz: vinde a mim, e prossegue: suave é o meu jugo, leve o meu fardo. Como pode ser suave ou leve com Jesus? Ele retira o fardo provocado por nossas inconsequências? Ou a nós compete carregá-lo, aprendendo a torná-lo mais leve com ele? Então, agora, terminando esse nosso encontro, e é um convite, vamos relacionar o Canta Coração da Alta de Souza com o Vinde a Mim, que nos levou a refletir em muitos minutos. Vamos ouvir Canta Coração e orar. Abre o teu coração, recebe a luz que do alto vem a te envolver. Entra com Jesus em doce comunhão